esses 2 últimos meses nós perdemos, a humanidade perdeu 2 grandes homens ligados à espiritualidade. Perdemos o Papa Francisco, dia 21 de abril, e hoje pela manhã, ontem aliás, desculpe, Divaldo Franco. Papa Francisco, um grande religioso, e o Divaldo Franco, um homem muito ligado à espiritualidade, né? E aqui em Crateús nós temos o Centro Espírita Boa Nova, que é coordenado, administrado aqui por nosso amigo Acácio Bonfim, desde muitos anos. E hoje, há tempos que a gente tinha programado para fazer um bate-papo sobre aqui o Centro Espírita, sobre a atuação do Centro Espírita aqui na nossa região. E hoje amanheceu o dia com essa notícia do falecimento do grande líder espiritual Divaldo Franco. E eu resolvi procurar o professor Acácio para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Sobre a importância do Divaldo Franco, falar um pouco também sobre o Centro Espírita, sobre a atuação do Centro Espírita aqui em Crateús. Acácio, uma alegria falar contigo. Hoje é um dia triste, né, para a espiritualidade, para os adeptos do espiritismo, né? Partida de Divaldo Franco. Adilson, relativamente é um dia triste, mas não é um dia de pesar, né? Porque Divaldo Franco viveu 98 anos, né? Divulgando a doutrina espírita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o resultado que ele deixa é enorme e é de gratidão. Sim. Não só para os espíritas, mas os verdadeiros cristãos de diversas religiões amam Divaldo Franco, né? Gostam das palestras do Divaldo Franco, dos congressos, que não é visitado nem participado só por espíritas, mas pessoas de diferentes credos. Então, Divaldo é um grande espiritualista, né? Um verdadeiro apóstolo de Jesus, divulgando o Evangelho de Jesus, o cristianismo redivivo, como semelhante ao Papa, esse grande missionário da luz, que veio na época certa trazer essa grande mensagem de luz e de exemplo para o mundo inteiro. Então, a espiritualidade, Edmilson, ela não se restringe a segmentos, ela é um todo, ela é um conteúdo peculiar dos grandes homens, dos grandes líderes religiosos que têm essa missão divina aqui na Terra. Certo. O professor Acácio, como a gente iniciou já falando aqui também da partida do nosso Papa Francisco, com relação à Igreja Católica, o Papa partiu e é submetido a uma eleição, um novo Papa. Na filosofia espírita não tem essa, digamos assim, essa determinação, essa denominação. Mas com a partida de Divaldo Franco, que não é que ele fosse o sucessor de Chico Xavier, porque não existe isso na doutrina espírita, né? Essa questão da sucessão. Mas preencheu aquele espaço Divaldo Franco. E daqui para frente, quem é que dentro da filosofia espírita se aproxima do que era Divaldo Franco, que possa continuar sendo uma referência para o espiritismo? Olha, Edmilson, tem várias pessoas, vários missionários também da luz e do amor, que já estão atuando, né? Sim. Como o Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira e vários outros, Severino Celestino e vários outros missionários que são conhecidos pelos congressos que fazem, congressos estaduais, nacionais, internacionais e mundiais. Então, sempre o Espiritismo não tem essa formalidade de eleger pessoas, né, que sejam aclamadas como santos ou líderes. Não, são difusores da doutrina espírita, são missionários da luz e do amor do Evangelho de Jesus. Então, em toda parte surge simultaneamente pessoas desse quilate, como Divaldo Franco, como Chico Xavier,
e vários outros grandes líderes espirituais que estão surgindo a mãos cheias, não só no Brasil, como também no exterior. Certo. Acaso, eu costumo dizer que essa questão nós temos diversas religiões, né, diversos frentes, digamos assim, religiosas. E como é que é a convivência com essas religiões? Como é? Porque veja bem, eu particularmente eu posso dizer que respeito todas as religiões, eu converso com todos os representantes de religiões. Eu vou à Igreja Católica, eu venho ao Centro Espírita, seu amigo me convida lá para uma testemunha de Jeová, eu também vou com o maior prazer, para qualquer uma, certo? Por quê? Porque eu percebo, Cássio, que todas estas religiões, elas têm uma coisa muito em comum, que é procurar fazer o bem, é procurar ocupar a mente das pessoas, ao invés daquela pessoa estar praticando ações muitas vezes não muito apropriadas, elas estão dentro de uma igreja, dentro de um centro, dentro de um templo, e estão se ocupando e procurando a sua maneira fazer o bem. Então, eu respeito todas as religiões e eu acredito que assim deva ser com todos nós, né? Uhum. Mas aqui a nível de Crateús, como é que é essa relação entre as religiões, do seu ponto de vista? Eu acredito que a liderança dessas religiões. Certo. Divaldo Franco era tão eclético que há mais de 30 anos ele promove um evento lá em Salvador que ele une todas as religiões. Ele é tido como embaixador da paz, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, porque ele é eclético, ele junta todas as religiões, ele não discrimina. Por exemplo, os espíritas não discriminam, o espiritismo não discrimina nenhuma religião, mas soma, porque, como você diz, todas difundem Sim. o Evangelho de Jesus, difundem valores éticos e morais e espirituais. E o espiritismo também fortalece a tudo isso. Hoje o espiritismo é visto aqui em Crateús, como no estado do Ceará, do Brasil e no mundo, como uma doutrina que soma, que acrescenta, que dá luz aos fatos, né? E tira o véu da face também das pessoas. Então o espiritismo é esse grande acervo de conhecimento que aproxima as pessoas e não separa, não afasta. Que podemos dizer, por exemplo, que o Deus é um só, certo? Agora, com relação à religiosidade, com relação à interpretação, digamos assim, parece que cada religião dessas interpreta a sua maneira, mas que no fim o objetivo principal e único é Deus. Sim. Não é verdade? Você quer continuar, Fabio? Eu, assim, apenas uma observação. E é sabedoria, misericórdia de Deus. Porque Deus concede que sejam criadas as religiões pelos homens. Porque você já pensou, se toda a humanidade tivesse que seguir um só pensamento, uma só doutrina, uma só fé, não teríamos individualidades nem responsabilidades próprias diante das ações, das atitudes, da compreensão e da reação quando você vive no mundo. Sim. Então isso é uma benevolência, uma misericórdia do Criador, essa diversidade de interpretações. Porque se nós todos interpretássemos as coisas por uma visão só, nós seríamos robôs, autômatos feitos em séries. Sim. Então a doutrina espírita respeita a diversidade de entendimento, não tenta, como dizer assim, convencer as pessoas, mas respeita-as. E o objetivo dela é dar luz aos fatos, né? Informar também, elucidar, esclarecer. Então, por isso que a doutrina espírita é respeitada, porque ela não é de divergência, não é de estar contracenando ou discutindo, debatendo com outras crenças, querendo ser a primeira, a principal. Não, o Espiritismo não tem isso. Ele é muito afável ao trato e aberto também à experiência dessa questão de valorizar e respeitar todo mundo e todas as crenças. Por isso que ele hoje é muito querido e amado por todos.
Porque, Edmilson, olha, muitas pessoas, mesmo sendo católicas, conhecem o Espiritismo. Sendo profitentes de outras crenças, conhecem o Espiritismo. Aí pergunta, aí agora, diante de tudo isso, eu devo ficar aqui na doutrina? Divaldo, os grandes líderes, Chico Xavier e outros mais diziam, não. Volte para a sua doutrina, fique na sua doutrina. Sim. E divulgue aquilo que você concebeu como verdade maior, onde você estiver. Essa é a filosofia do Criador, é espalhar a verdade em todos os corações. Muito bem. Acácio, voltando para Divaldo Franco. A importância de Divaldo Franco para o espiritismo, ele, um escritor, né? Escreveu acho que mais de 200 livros, Divaldo Franco, palestrante, né? Palestras com casas cheias, casas, né, lotadas, não só no Brasil como no exterior. Ele deixa um legado muito grande, né? É verdade. E também ele, não assim como na Igreja Católica, para estar no exercício, tem que ser solteiro, no caso, né? E o Divaldo Franco era solteiro não porque fosse uma necessidade, uma exigência, mas ele era solteiro, não é isso? Sim. Mas mesmo assim, criou uma família numerosa, né? Você poderia falar um pouquinho aí para quem nos acompanha? Olha, Edmilson, os grandes missionários da luz, eles não se casam porque existe uma proibição ou porque é um fundamento daquela doutrina que ele professa, mas é porque eles não teriam como cuidar de uma família consanguínea, porque a família deles é universal. Você veja, a família de Jesus era universal. Ele não podia e nem precisava se casar. Divaldo também não podia, porque, como você disse, ele não teve nenhum filho biológico, mas teve 680 filhos adotados que ele instruiu, educou e formou, e muitos deles continuam trabalhando na instituição fundada por ele, que é a Mansão do Caminho, em Salvador, que ocupa quase um bairro completo, que é o Pau da Lima. Lá você tem educação, primeiro e segundo grau, você tem saúde, tem hospitais, tem clínicas, tem o parto natural, tem saudável, tem formação de pessoas em áreas do conhecimento, do saber, para o trabalho também. Então, é essa a história do Divaldo. Só interrompendo um pouquinho, se não me engano, eu assisti uma vez numa palestra, uma participação dele, no programa do Jô Soares, quando ele falou deste espaço lá na Bahia, né? Como é que é o nome? Pau da Lima. Não, a Mansão do Caminho, que é na Bahia. Eu achei realmente muito interessante, muito interessante. Esses 680 filhos que você mencionou, eles foram, digamos assim, criados dentro dessa instituição e passaram a ser filhos adotados por ele. E muitos deles saem de lá, porque a doutrina espírita não prende ninguém, né? É da liberdade e o livre-arbítrio, que a lei do Criador é a liberdade e o livre-arbítrio. E outra também, um destaque do Divaldo, que ele deixou essas 260 obras, 37 traduzidas para idiomas diferentes e 10 passadas para o Braille. Fez mais de 20 mil conferências, né, no mundo inteiro, e mais de 2.500 cidades em 71 países. Então veja como esse homem ele é projeção cosmopolita, né? Quer dizer, conhecido no mundo inteiro. Certo. Ô, amigo Acácio, voltando aqui para a nossa realidade, nós estamos aqui no Centro Espírita Boa Nova, em Crateús. Você poderia explicar um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando o que é, como funciona o Centro Espírita Boa Nova? O Centro Espírita Boa Nova, Edmilson, é uma entidade, uma instituição religiosa, sem fins lucrativos, né? Constituída juridicamente. Todas as casas espíritas são constituídas juridicamente. Muitas delas são reconhecidas de utilidade pública, municipal, estadual e até federal. O Centro Espírita Boa Nova
por ter fundado a Escola de Cidadania General Souto Paió, hoje com mais de 40 anos, 42 anos de fundação, é uma história na cidade de Crateús. Você imagina quantas mil crianças não já passaram por aquela escola durante esses 48 anos, 42 anos de fundação? O Centro Espírita tem 44 anos de fundação. Certo, só me permita interromper mais uma vez. Fica à Para vontade. as pessoas que estão nos acompanhando, é porque é importante a gente fazer referência aos fatos e ao que nós estamos. Centro Espírita, desculpa, a escola General Souto Maior, ela fica ali na rua que dá acesso à Cidade Nova, à ilha, não é isso? Coronel Lúcio. Na rua Coronel Lúcio. Agora, quem foi coronel, era coronel ou general? General José Souto Maior. Liberal Souto Maior. Qual foi a importância dele? Como é que ele chegou aqui a Crateús? Ele chegou, Edmilson, ele foi comandante do 4º Batalhão de Engenharia e Construção, Sim, foi o fundador Quarterback. Quarto Beck, foi o fundador daquelas duas pontes. E depois ele foi embora. Depois da passagem dele aqui, ele foi embora para Santa Catarina, né? Em Lages. Lages Sim. é em Santa Catarina. Acho que é Rio Grande do Sul. Não, Lages é em Santa Catarina ou é Paraná, Certo. na cidade de Lages. Eu também estou em. Ele lá, acho que é Certo. Santa Catarina ou é Paraná, também estou na dúvida no momento, isso não importa. Certo. Né? E lá ele fundou 2 casas espíritas e um hospital infantil para crianças, com 100 leitos. E um dia ele nos ligou, e por que ele tem o nome da escola? Sim, sim. Porque ele ajudou muito a nossa casa, no início da sua fundação, ele nos ajudou bastante. Aí nós achamos por bem colocar o nome da escola no nome dele, porque por conta dessa ajuda que ele nos dava, até materialmente, né, que a gente não tinha condições, esse centro espírita aqui devemos a construção física dele, em grande parte também a Liberação Maior. Sim. Um dia ele ligou muito feliz para mim e disse: Acácio, estou muito feliz hoje. Eu disse, por que, general? O Hospital Seara Infantil está completando 20 anos e por aqui passaram 100 mil crianças pelo leito desse hospital. Então ele foi essa pessoa que foi embora daqui, fundou 2 casas espíritas lá e fundou esse hospital infantil, Seara do Bem, que antes do desencarne dele, ele nos comunicou que estava muito feliz porque havia passado mais de 100 mil crianças pelos leitos deste hospital. Muito importante isso, né? Ele amava Crateús. Ele vinha visitar Crateús, ele ia na nossa casa, ficar lá com a gente, conversar, tomar chimarrão. Né? Ele ficava naquele hotel da esquina, Sei. no Hotel Oriente. Oriente. Ele ia lá para casa, que ele morava quase em frente à escola. Sei. E quando nós comunicamos que íamos colocar o nome da escola no nome dele, ele disse: ô Acácio, não faça isso não, coloque o nome da minha mãezinha, eu não mereço. Não, general, o pessoal aqui já decidiu. Até a escola ele ajudou. Né? Até a escola ele ajudou. Pois é, Cássio, é mais um motivo da gente tocar nesse assunto, porque nossa cidade está completando, agora em julho, dia 6 de julho, 193 anos. E esse nome, por exemplo, General Souto Maior, a Escola General Souto Maior, Centro Espírita, Quarto Beck, as pontes, né? A sua atuação aqui na frente do centro, tudo isso faz parte da história de Crateús. Tá? Então nós estamos também, além de hoje estarmos fazendo referência digamos assim, a partida de Divaldo Franco, mas também estamos aproveitando o momento para fazer referências, né? Obter informações a respeito aqui do Centro Espírita, enfim. E faz assim as atividades, fala um pouco aí das atividades do Centro Espírita. Como é que funciona os trabalhos da casa, digamos assim. A Casa Espírita, Edmilson, é uma instituição também educacional. Sim. Promove a educação biopsicossócio e espiritual através das palestras públicas. Dia de quarta-feira nós temos a evangelioterapia, tratamento à luz do Evangelho, porque todo segundo o Espírito Emmanuel, nós somos enfermos necessitados de alta. Então a doutrina espírita nos ajuda a ter essa alta, né? como enfermos da alma.
Nós temos as palestras do dia de sábado, que é o projeto Consciência Iluminada, que desperta mais a consciência, são mais informações conscienciais, intelectuais sobre a pessoa humana, né? Contribuindo também na construção da saúde integral biopsicossocial do homem. Temos um programa com 40 anos de existência, que é a audiência completa na hora desse programa, que é o Momento Espírita, né? Constituído de 4 janelas: Evangelho, Realidade Paralela, a comunicação, a participação do público, a agenda, né? Nós temos tudo isso no programa, né? E também nós temos as obras sociais, que a partir da escola, que é educacional, nós temos campanhas aqui, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, nós temos o Arte Cura, que é um evento de utilidade pública, que acontece agora no dia 18, né? Onde eu digo de utilidade pública porque a gente atende mais de 100 pessoas nesse dia, que é o realinhamento e tratamento espiritual à luz e com a presença da medicina espiritual. Porque a medicina científica da Terra é uma bênção doada pelo Criador. E a medicina espiritual dá esse apoio àquelas pessoas que não têm condições de pagar, né, a medicina científica tradicional da Terra, que anda um pouco cara, e esses médicos da espiritualidade, certo? Que passaram um ano nos preparando para fazer esse trabalho, o Arte Cura, que é realinhamento e tratamento espiritual, através do realinhamento das energias perispirituais, do perispírito, do biossoma e do soma, né? Das energias do espírito, do perispírito, do biossoma e do soma, que é esse desequilíbrio energético diante das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos deletérios, nos provocam doenças. Hoje a neurociência já comprova isso. Então, esses benfeitores espirituais, chamados, que trabalham com esse trabalho, com essa missão, vêm duas vezes por ano, se faz esse trabalho. Agora, no dia 20, é a 12ª edição desse Arte Cura, né? Que tem os auspícios, a assistência e a gerência, vamos dizer, de Maria de Nazaré. Entendeu? Eles explicam tudo direitinho como é que é feito esse trabalho. Faz acolhimento de seres que sofrem, que estão do outro lado da vida, mas que estão perambulando aqui pela terra, pela cidade, nas regiões. Eles fazem acolhimento, que não são poucos, são centenas de seres humanos, nossos irmãos, que ficam vagando por falta de conhecimento sobre a espiritualidade, sobre a imortalidade. Por isso que eu lhe falei no início que a gente comemora assim a partida, o retorno do Divaldo Franco à pátria espiritual, não com um pesar, mas com gratidão a Deus e a Jesus, porque ele cumpriu sua missão e retornou para a pátria espiritual, seu verdadeiro habitat, que é o nosso verdadeiro habitat de todos nós seres humanos. Então a doutrina espírita aqui faz isso, e já é, graças a Deus, Edmilson, bastantemente concorrido os trabalhos da Casa Espírita. Sim, bom, né? Nós fizemos agora o Dia das Mães, que foi uma festa bonita, muito concorrida, né? Com café da manhã especial, presentes, cesta básica. É um trabalho social que transcende a questão da caridade. Caridade, muitas vezes as pessoas têm receio de falar em caridade. Se você não gosta de falar em caridade, fala social, trabalho social. Muito bem. Que tem o mesmo sentido. É verdade. Muito bem, amigos. Eu aproveito aqui, finalizando aqui as nossas palavras, para deixar um abraço para todos os trabalhadores aqui da Casa Espírita, para todos aqueles que são amantes, que são apreciadores, né, que são frequentadores aqui do Centro Espírita Boa Nova, e até repetir o que a gente falou no início. O motivo desse nosso bate-papo hoje foi, digamos assim, motivado pela partida de 2 grandes líderes espirituais nos últimos dias. Dia 21 de abril perdemos o Papa Francisco e ontem perdemos Divaldo Franco, né? Um religioso
e um espírita, mas que todos dois homens de grande espiritualidade. Não é isso? Posso lhe fazer uma pequena corrigenda? Pode. Olha, segundo o Marcelo Mariano, que é baiano, um grande orador espírita, faz conferência não só no Brasil, mas no exterior, Sim. ele diz, Edmilson, corrigendo, é um esclarecimento. Ele diz que nós não perdemos ninguém. Sim. A gente perde um par de aliança, um par de sandália, né, um anel. Mas o ser humano é o direito dele se libertar quando chega a hora certa. Né? Muito bem. Ah, eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa. Nós não somos propriedade de ninguém. Verdade. Mas eu entendo isso, é um conceito tradicional, né? Pois é, mas aí o que a gente espera, Cássio, em primeiro lugar, é agradecer pela oportunidade da gente falar desse tema, né, desse assunto, e dizer assim, desejar, né, que nós não perdemos, né, o Papa Francisco e o Divaldo Franco, mas que eles estejam muito bem acolhidos e que possam de lá emanarem energias positivas para todos nós aqui. Você falou certo. Eles continuam existindo com mais resplandecência, com mais luminosidade, nos amando de onde estão, como você diz aí. Estamos precisando, o mundo está vivendo assim muita turbulência e quanto mais eles puderem emanarem energias positivas para todos nós será importante. Tá Edivaldo, o Divaldo, antes dele desencarnar, no dia 30 de abril, ele teve uma grande revelação da espiritualidade sobre a chegada e a eleição do Papa Leão XIV, que é a reencarnação do Leão XIII, que desencarnou em 1903. E ele não cumpriu toda aquela missão que ele tinha que cumprir, e agora, com a graça de Deus, de Jesus e da espiritualidade maior, ele retorna para concluir a sua missão, que se findou em 1903, e agora, por isso que ele mesmo se denominou Leão XIV, que ele foi o Papa Leão XIII. Pois desejamos toda sorte possível ao nosso Papa Leão XIV, né? Que Divaldo esteja bem, né? Onde está, que imaginamos esteja, né? Todo mundo ficou feliz, até os espíritas, com a chegada do Leão XIV. Um abraço, Cássio. Obrigado, Diego. Um prazer. Obrigado pela sua paciência. É isso, pela sua tolerância, viu? É sempre uma alegria. A tolerância faz e a sua bondade de nos fazer essa entrevista aqui. É isso, rapaz. Eu estava devendo há muito tempo. Que te quero, linda. Tua cultura é o que brilha mais. Tua beleza é o que me seduz. Venha Crateús e não se esqueça mais. Nossa história conta Ferreirinha, com grande literatura. Dona Delite Rosa Moraes, exponenciais de nossa cultura.